Bem, nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui, né? Temos homens com a gente, que coisa boa, não é uma reunião hoje só de mulheres, e isso nos deixa muito felizes, porque é muito importante nós estarmos presentes, eles estarem presentes no nosso universo, né? Os homens presentes aí nesse grande universo feminino que é a Organização Sorotimista. Então, nós temos muitas sorotimistas aqui, mas temos algumas que ainda não fazem parte deste grande colegiado de mulheres. Então, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação para que vocês consigam entender um pouquinho o nosso trabalho. Tem alguém aí que levantou a mão, Marisa? Bom, vamos lá. Então, a Organização Sorotimista, ela é uma rede global de mulheres profissionais e voluntárias que trabalham em prol do empoderamento feminino e também dos direitos das mulheres. É uma organização internacional, não governamental, foi fundada em 1921, com o objetivo de melhorar a vida das mulheres e meninas. As sorotimistas se envolvem em projetos e programas que apoiam as mulheres, que abordam questões como educação, saúde, violência de gênero, direitos humanos e igualdade de gênero. Elas promovem a conscientização, a advocacy e apoio prático para ajudar as mulheres a alcançarem o seu pleno potencial e desfrutarem de uma vida equitativa, de uma vida plena, de uma vida onde elas possam ser protagonistas. A organização sorotimista é dividida em regiões e o Clube de Presidente Prudente faz parte da região Brasil. Na região Brasil, nós temos 26 clubes atualmente, e a governadora da região Brasil é a professora Marisa Schutzer, que prometeu estar conosco, não sei se ela já está aqui. Se alguém a vir, por favor, sinalize que nós gostaríamos de ouvir a sua saudação, mas parece-me que ela ainda não entrou ainda. Então, nós vamos dar continuidade. Eu quero agora ler aqui o currículo da nossa palestrante de hoje, né, que, na verdade, nós vamos fazer uma formatação um pouco diferente, para que todas possam interagir, para que todas possam intervir com observações e fazer perguntas durante a fala da Antônia e também depois, no final, no momento que a gente vai abrir para vocês perguntarem, para esclarecerem dúvidas e para perguntarem também aquilo que for bom para vocês. Só não pode fazer consulta pessoal. Eunice, tem alguém falando que o seu som está baixo, para mim ele está normal. Então, provavelmente o problema seja da pessoa, né? Porque quando está baixo para quando está baixo para todos, o problema é aqui comigo. Agora, quando está baixo só para alguém, o problema provavelmente seja da internet da pessoa. De qualquer forma, eu estou aqui... O som está bom para todo mundo? Dá um ok para a gente ter certeza. Lá, está bom para todo mundo. Eu estou aqui na minha pessoa saia e entre, né, novamente? Isso, por favor, essa pessoa... Às vezes, precisa, se for no celular, precisa, às vezes, erguer o botãozinho um pouquinho, se for no computador, precisa aumentar um pouquinho, talvez isso aí. Aumentar o som aí na barra de rolagem embaixo. Aqui alguém já escreveu que está ok aqui. Então, para mim, está aqui na minha potência máxima, eu não tenho mais como aumentar. Bom, e também, se a pessoa for lá em cima, ela coloca no alto-falante. Tem a opção do alto-falante, que aí aumenta para a gente que está assistindo, para a pessoa que está assistindo no celular, ela liga lá no alto-falante. Quem que está falando? Primeira coisa. Leonice. Sou eu, a Leonice. Oi, Leonice. Então, lá em cima, onde? Espera aí que eu já vou ver aqui no meu. Já falo para vocês. Isso, depois você coloca lá no chat, por favor,
Daí, Ondina, você fica de olho lá no chat, por gentileza? Bem, vamos continuar. A Antônia Maria Braz, né, nossa querida Antônia, nossa presidente do SI, Presidente Prudente atual, ela é pedagoga, graduanda em terapias integrativas, pós-graduada em neuropsicologia, em pedagogia sistêmica, em gestão estratégica de pessoas, em constelação familiar e gestão pública. É Master em Programação Neurolinguística e Master Coach. É professora de curso de pós-graduação e tem mais de 35 anos de experiência em educação e 10 anos como terapeuta. Como vocês podem ver, esse é um currículo muito forte e muito especialista na matéria, portanto, que nós teremos hoje uma excelente oportunidade para ouvir alguém que vai nos falar sobre esse grande mal do século, que é a ansiedade. E também vai nos orientar sobre como podemos gerenciar as nossas emoções, né? Então, nós vamos começar numa formatação aqui de perguntas e respostas, e se alguém quiser falar alguma coisa, pode escrever lá no chat as perguntas, que eu vou ficar olhando lá. Então, nós vamos começar, Antônia, com a primeira questão. Vamos falar um pouco sobre o que são emoções. Bom, boa noite. Primeiramente, agradecer a participação de todos, né, e de todas. E vamos falar um pouco, né, dessa questão da emoção. Como a Eunice disse, a ansiedade, a depressão é o mal do nosso século do momento, né? E também as doenças psicossomáticas, que muitas vezes elas são oriundas do nosso estado emocional, que nos leva a ter várias doenças. Muitas vezes as doenças não são físicas, começam inclusive com as nossas emoções. Então, o que é a emoção? A emoção é um estado psicológico, né? Acontece algo, eu sinto algo, então eu tenho uma experiência, diante de uma experiência negativa ou positiva, então diante dessa experiência vem um sentimento, meu corpo tem uma reação. Com essa reação do meu corpo, eu passo a ter um comportamento. Então, se eu não sei gerenciar as minhas emoções, diante de uma situação de medo, ou de raiva, ou de mágoa, de qualquer outra situação que me trouxe aquele sentimento diante de uma experiência, eu vou me desequilibrar emocionalmente e não vou saber gerenciar as minhas emoções. Então, as nossas emoções é esse sentimento que vem, essa reação que vem, que gera um comportamento diante de uma experiência que nós passamos na nossa vida, sendo ela boas ou más. E esses comportamentos, eles podem se transformar em vícios, se eles não forem combatidos, né, Antônia? Sim. Por exemplo, né, falando um pouquinho das emoções, o Paul Ekman, que foi o que mais, um psicólogo no século XX, que o maior pesquisador das emoções, ele que foi a maior contribuição, no início ele colocou 6 emoções básicas que o ser humano tem. Né? Depois ele deu uma subdividida, mas ele colocou alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa, né? Aquele susto, aquela coisa de surpresa. E aí, por exemplo, a alegria, então, se eu não controlo a alegria, eu preciso ter, é muito bom ter alegria, é uma emoção boa. Mas se ela também for exagerada, ela se torna uma coisa eufórica. Então, ela exagera e isso também não é bom. Pode até levar a um fanatismo. Se eu tenho raiva, essa raiva, se eu não souber controlar, não souber trabalhar isso, que são as emoções básicas, ela vai transformando em outra coisa. Daqui a pouco ela vira um ódio, ela vira uma doença, eu posso me transformar numa pessoa revoltada, mal resolvida, agressiva, porque o problema não é sentir raiva, né? O problema é você manter isso. Então, por exemplo, diante de uma situação que me traz alegria, eu vou ter sentimento de alegria, vou externalizar essa alegria para as pessoas que estão próximas de mim. Se eu estou num momento de tristeza, faleceu alguém, perdi o emprego, me divorciei, coisas nesse sentido, tinha um projeto, não deu certo, é normal sentir tristeza, por algum tempo, né? Nada pode ser exagerado, elas precisam ser moderadas. Quando alguém me faz um desaforo, me faz algo que me chateia muito, eu posso sentir raiva. E não é proibido sentir raiva, né?
E até é importante que sinta as emoções, porque existe também um tabu. Ah, não, você não pode ficar com raiva. Sentir raiva não é uma coisa boa. Ah, você não pode sentir medo, você não pode sentir nojo, você não pode demonstrar que você ficou surpresa, assustada com tal situação. Você pode sim, e deve, essa é uma forma de ser autêntico. Mas o que precisa estar bem atento é como eu reajo quando eu sinto essas emoções. Eu perco o equilíbrio, eu maltrato as pessoas, porque fingi também que eu não senti raiva, fiquei com raiva da pessoa porque ela me ofendeu numa reunião. E eu fingi que eu não senti raiva, isso pode até me adoecer, porque depois eu vou ficar ruminando aquela raiva. Então, ficar ruminando aquela raiva, isso sim vai fazer um grande mal para a minha saúde e muitas vezes para os meus relacionamentos, porque eu vou passar a ficar cultuando aquela raiva, aquela emoção. E toda emoção, quando ela é cultuada por muito tempo, que eu fico fazendo ela, perpetuando ela na minha vida, ela não vai ser boa, porque as emoções, elas são para aqueles momentos em que a coisa acontece. Agora, eu posso, por exemplo, brigar com a Eunice e ficar com raiva dela. Entre eu ficar com raiva dela 1 dia, 2 dias, e eu voar no pescoço dela e ficar falando mal dela para todo mundo e dar uns tapas nela e fazer alguma coisa e partir para agressão, ou fazer alguma coisa por trás para puxar o tapete como vingança, é uma outra situação. Essa situação é maléfica. Essa situação nos leva a adoecimento, a problemas de relacionamento e muitas outras coisas, né? A pessoa é uma pessoa amarga, às vezes não conseguir caminhar bem na vida porque eu fico cultivando aquele sentimento nocivo. Mesmo a alegria não se cultiva por tanto tempo, assim, aquela alegria de euforia. Aconteceu algo super bacana na sua vida hoje, você recebeu uma proposta maravilhosa, você vai ficar feliz, vai ficar alegre, mas não é o resto da vida que você vai ficar eufórico, é naquele momento. E aí depois ele foi subdividindo, ele colocou essas 6 emoções como básica e depois ele foi subdividindo. A importância da emoção da diversão, é muito importante se divertir, né? É uma emoção boa que vai fazer bem. Agora, é para ter emoção de querer se divertir todos os dias, todas as horas? Não. Mas a diversão é uma emoção boa. Também nós temos, por exemplo, às vezes eu fico com um certo nojo de uma atitude que a pessoa teve. A pessoa teve uma atitude que foi totalmente contra os meus valores. Por exemplo, a pessoa agrediu a mãe dele e eu senti nojo daquela situação. Então, isso pode me levar a ter uma atitude de desprezo. Mas o fato de eu ter aquela emoção de desprezo é que eu senti nojo, eu senti um desprezo pelaquela pessoa que fez tal coisa com a mãe dele. Mas eu também não posso ficar cultuando isso para o resto da vida. Então, veja bem, às vezes é desafiante trabalhar isso, porque tem pessoas que elas estão doentes, porque elas ficam o resto da vida falando do problema. Ah, o fulano fez isso, o meu irmão fez isso com a minha mãe. Tá, fez, tomou atitude, tomou providência. Então, eu tenho que focar na solução do problema, e não no problema. Quando eu fico focando só naquele problema, na dor, eu vou adoecer. Todo mundo que fica focando na dor vai adoecer, primeiro no emocional e depois no físico. Então, às vezes, eu posso ter, quando eu estou com alegria, eu posso ter contentamento, né? Eu posso também, diante de uma situação que a pessoa me fez eu sentir raiva, ou diante de uma situação de tristeza, eu posso me sentir constrangida. Diante de uma alegria muito forte, eu posso ter um estado de euforia, né? Diante de algo que aconteceu na minha vida, que eu fiz, alguma atitude, algum comportamento meu, eu posso carregar culpa. E essa é uma das piores emoções que nós podemos carregar. Porque a culpa, ela é sabe a serpente do paraíso? Que ela é um capetinha na cabeça lá. Come a fruta, come a fruta, come a fruta, come a fruta. A culpa é isso. Você não pode nada, você é culpado, você não pode vencer, você não pode ter coisa boa. Você tem que sofrer, você tem que pagar. Porque você não para de carregar culpa. E é muito mais fácil perdoar as outras pessoas do que nos perdoar. Inclusive, nos meus atendimentos que eu faço,
é desafiante o quanto que as pessoas têm dificuldade de se perdoar. Acontece até, por exemplo, uma das coisas que está acontecendo muito e que, quer dizer, que está trazendo as pessoas agora ao adoecimento pós-pandemia, foram as pessoas que perderam algum ente querido com o Covid e não teve velório, e essa pessoa não pôde expressar a emoção, não pôde vivenciar aquele momento da despedida. E aí, e às vezes, por exemplo, fazia até dias que aquela pessoa não falava com aquela pessoa, porque estava com a vida muito corrida, não telefonou, não conversou, não visitou, já tinha um tempo que não se viam, e de repente a pessoa morre e é enterrada lá no saco, e eles não puderam visitar e não teve velório. Vocês não têm noção do quanto de pessoas que eu tenho atendido com essa dor. Quando as pessoas chegam para o atendimento, que teve alguém que morreu com Covid, que ele não vivenciou essa emoção do velório, esse ritual do velório, que não teve essa despedida, a maioria, eles têm choro de, tipo, chegam a soluçar, no sentido de fazer a despedida dessa pessoa quando vem para o atendimento, que a gente faz a dinâmica de despedida, porque não vivenciaram isso. E aí muitas não se perdoam, carregam uma culpa imensa, porque ficou 2 meses sem ver a mãe, 3 meses, ou não estava telefonando muito, não estava dando muita atenção, e não consegue se perdoar por isso. Então, a culpa, ela é cruel, e, assim, cruel demais. Uma outra emoção que traz muito sofrimento é a emoção da vergonha, né? Quando eu tenho vergonha de algo que eu fiz, porque eu estou endividado, porque eu perdi tudo, ou porque eu fui demitido, enfim, por algo que eu fiz que me deixou numa situação humilhante, e agora eu vivo com vergonha da pessoa principalmente as pessoas que chegaram num patamar bom, e chegou num determinado momento, ela teve uma queda na vida, e agora ela tem vergonha da situação em que ela se encontra. Esse é outro sentimento que tem destruído a vida das pessoas, né? Mas nós temos também sentimentos bons, né? Como o amor, como o alívio, como a satisfação, como a alegria, né? Como a diversão. São sentimentos, emoções muito boas que nós devemos cultivar, sempre também com moderação, porque senão fica com aquela positividade tóxica, né? E a positividade tóxica também não é bom, né? A gente precisa ter tudo com moderação, né? Até água demais faz mal, né? Então, tudo tem que ser com equilíbrio. O equilíbrio é a moderação. Respondi, Eunice? Sim, claro, respondeu sim. E eu vou até pedir para você aprofundar mais um pouquinho aí, você já passou por isso, mas para nos dizer se as emoções, né, se nós devemos permitir que as emoções sejam expressadas ou devemos reprimi-las, como é que a gente pode trabalhar esse equilíbrio aí com as emoções? Devemos expressar as emoções, sempre com equilíbrio. O fato de eu ter ficado, por exemplo, como eu disse aquele exemplo, se eu fiquei com raiva de você, eu não preciso te xingar, eu não preciso falar palavrão, mas eu posso dizer, nisso, eu fiquei com tanta raiva, aquela hora que você falou tal coisa para mim, o que você fez isso, eu achei a sua atitude, sei lá, injusta comigo, cruel, eu posso falar e devo me expressar, porque é melhor falar do que ficar reprimindo, porque emoções reprimidas adoecem. Muitas pessoas estão doentes, as nossas crianças. Quantas crianças têm até a questão de, por exemplo, gago, já peguei gago. Engole o choro, fica calado, engole o choro. Não pode expressar a emoção. Né? Então, esse engole o choro pode trazer, inclusive, problemas, até câncer de garganta, porque ele não pode expressar a emoção. Então, a emoção, ela deve ser expressada, mas não precisa ser com desequilíbrio. Ela pode ser com equilíbrio, tanto as emoções boas, quanto as emoções ruins. Porque se eu expressar com desequilíbrio, eu vou estragar, às vezes, uma situação. Às vezes, uma amizade de longa data, perdi o equilíbrio, mas não é porque eu tenho uma amizade de longa data que eu não posso falar o que eu sinto. Eu preciso falar, porque às vezes isso até vai ser bom para aquela pessoa, para ela aprender na próxima vez, quando ela for se comunicar com alguém, ela ser mais assertiva. Até porque o Marcel Rosenberg mesmo, não é o tema aqui, mas
Ele fala que 90%, falava, né, que ele mais deixou grandes livros, ele já faleceu, mas deixou livros muito interessantes. Ele falava que 90% dos conflitos estão relacionados à comunicação, à má comunicação, o fato da comunicação não ser assertiva. Então, eu devo expressar sim até para não adoecer, porque quanto mais eu reprimir, mais eu vou adoecer. Então, agora a questão é como expressar. Então, antigamente, tinha um ditado, né, no meu tempo de criança, e isso também acontecia na nossa vida, que eu morava na roça, eu trabalhava na roça, e minha mãe falava assim, quando a roupa sujava, ela falava assim, de barro, estava chovendo, que a gente ia para a escola, por exemplo, a roupa estava cheia de barro, de lama, coloca a roupa no sol para secar, antes de lavar. Depois que secar, tira o barro, porque se você lavar a roupa com o barro ainda úmido, sem secar, você vai melecar a roupa inteira, e aí você não vai conseguir limpar. Então, espera o barro secar, para depois você lavar a roupa. A gente pode usar isso para, na hora de expressar a nossa emoção, quando ela for negativa, eu precisar conversar com alguém, espera um pouquinho passar aquela raiva. Espera um pouquinho. Deixa a raiva passar um pouquinho, depois vocês vai lá e expressa para a pessoa que você ficou com raiva, que você sentiu. Mas se você dá uma volta no quarteirão, você com certeza vai falar daquele sentimento, mas já não vai falar mesmo com a mesma intensidade de raiva, de mágoa, de medo, seja lá o que for, né? Para a pessoa, às vezes de uma forma tão agressiva, se você respirar um pouquinho, sabe aquela coisa? Respira, dá uma volta no quarteirão, depois dá meia volta, depois você volta e fala, então espera o barro secar. Essa é uma frase bem certa para a gente falar na hora que a gente vai expressar a emoção. O barro secou, agora você vai lá e fala o que você está pensando, tá? Que aí você não vai melecar tudo, você vai botar para fora, mas com assertividade. Né? E uma outra coisa também que também dá muita ansiedade na pessoa é o medo, né? O medo é algo que o medo e a preocupação, ele tem trazido muita ansiedade e muitas doenças, né? Porque as pessoas estão muito acometidas pelo medo. E essa é uma emoção que também está fazendo muito mal para as pessoas. Então, eu tenho que ter vergonha de falar, que às vezes as pessoas acham que se ela falar que ela está com medo, ela vai demonstrar que ela é fraca. Mas não é. A pessoa que admite que está com medo, ela é grande. Que ela tem coragem de chegar e expressar que ela está com medo. E com isso, ela simplesmente pode conversar isso com pessoas que ela confia e trabalhar esse medo. E também começar a se questionar por que eu estou com medo, né? Por exemplo, eu tinha muito medo de avião. E muitas vezes eu não fui em algumas viagens por medo. Então, porque eu sabia que toda vez que ia viajar de avião, nós tinha que tomar remédio antes, era um sufoco, era uma agonia. Às vezes dava até ânsia de vômito. Aí eu comecei a me questionar, né? Falei, mas espera aí, dentro do avião tem senhoras lá de 80 anos de idade, dentro do avião, estão tranquilas, estão sozinhas, estão viajando, por que eu tenho tanto medo? E eu comecei a pensar, tem medo do quê? Medo de morrer. Morrer, eu vou morrer mesmo. Ou vai ser no avião, ou no carro, ou no hospital, em algum momento eu vou morrer. Então, por quê? E aí você também começa a analisar, qual é a porcentagem de possibilidade de você morrer no avião? É bem pequena. Morre muito mais de carro do que de avião. Então, você também precisa começar a questionar suas emoções para você não deixar ela te dominar. Né? Então, o medo é uma. Por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou tão preocupada? Por que eu estou tão insegura? Né? É importante começar a questionar as nossas emoções. Qual é a razão? Porque toda emoção tem algo por trás. Então, a gente precisa começar a questionar o que está por trás dessas emoções. Vamos, então, adiante, né? Vamos lá. Tem uma observação aqui da Ana Cecília Nogueira, Antônia, que ela colocou aqui. Como agir com equilíbrio quando se está ferido, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente pretende aprender hoje, né? Como gerenciar isso. Uhum. Então, eu estou ferida. Primeira coisa, eu preciso me perguntar, por que eu estou tão ferida? Né? Quando algo acontece, por que eu estou tão ferida? Exemplo, meu marido me ofendeu. E aí, se o meu marido me ofendeu e eu estou tão ferida, talvez eu criei uma expectativa muito grande nele.
que ele não consegue corresponder. Se foi o meu patrão, de repente eu criei uma expectativa. As grandes decepções vêm da expectativa que a gente cria em cima do outro, né? Se a pessoa faltou com respeito com a gente, é hora de chegar e conversar, né? Por que que essa pessoa me tratou desse jeito? Agora, algo que a gente precisa tomar muito cuidado e que está acontecendo demais da conta, e por isso que muitas pessoas estão muito feridas, é quando eu começo a colocar a minha vida na mão de algumas pessoas. E aí eu crio uma dependência emocional. E quando eu crio uma dependência emocional, qualquer coisa que essa pessoa me falar que não for muito legal, eu vou ficar muito triste, porque eu criei uma dependência emocional dela, né? Então, se foi uma vez só que essa pessoa me feriu e eu fiquei ferida, a gente pode conversar e resolver isso de forma assertiva. Por exemplo, fulano, você falou comigo, você gritou comigo, você chamou minha atenção na frente de alguém, e isso me deixou humilhada, me deixou chateada, me deixou triste, né? E aí, eu não gostei disso, eu espero que isso não aconteça mais, que eu não vou admitir isso, e tem que ser sincero, mas não é gritando, não é berrando, é falar. Quanto mais calma a gente fala, mais as pessoas vão nos ouvir. Quanto mais eu gritar, menos elas vão me ouvir. Então, tem que ser com calma. Por isso que não pode falar também muito no momento da dor. Tem que esperar passar um pouquinho e depois você conversa. Agora, se essa pessoa, seja mãe, seja pai, seja filho, seja marido, seja colega de trabalho, seja patrão, está me ferindo tanto, então eu tenho que sair desse lugar. Então, eu estou no lugar errado, ao lado da pessoa errada. Porque eu não posso ficar num ambiente de pessoas que me maltratam. Se eu estou num ambiente de pessoas que me maltratam, esse ambiente é tóxico. E aí, eu não me curo no ambiente aonde eu adoeci. Ninguém se cura no ambiente que adoece. Se tal ambiente me adoeceu, eu preciso sair dele. Senão, eu não vou me curar. Então, eu preciso analisar por que eu estou tão ferida. Eu esperava muito? Ou ainda pode ter uma outra situação por trás. Às vezes, o que essa pessoa me falou, se é a primeira vez, por exemplo, não foi tão grave assim. Mas o que aquela pessoa falou disparou um gatilho de algo que aconteceu lá atrás na minha infância. E quando dispara o gatilho de algo que aconteceu, aí a dor é grande. E aí, quando alguém faz alguma coisa que dispara o gatilho, por exemplo, a pessoa falou algo e me disparou um sentimento de humilhação muito grande. Eu preciso identificar qual foi a primeira vez que eu me senti humilhada ou humilhado, que esse gatilho disparou e essa dor veio latente, porque talvez na minha infância eu não tinha força para me posicionar, eu não podia falar, eu tinha que engolir o choro, eu tinha que ficar calada, eu tinha que obedecer. Então, naquele momento, eu não externalizei aquela emoção da humilhação. E agora, quando adulto, meu marido, de repente, falou alguma coisa lá que não foi muito legal comigo e disparou o gatilho da humilhação. Aí a dor vem com tudo. Ela vem e te joga, às vezes, no fundo do poço, porque ela precisa ser externalizada. Então, eu preciso sempre também analisar, assim, o que essa pessoa fez comigo é tão grave assim? Ou tem algo lá atrás que aconteceu que agora o gatilho disparou? Gente, e não tem coisa pior do que quando o gatilho dispara. Quando o gatilho dispara, você vai para o fundo do poço. Aí é uma questão que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar isso sozinhas e ficam sofrendo, sofrendo, sofrendo. Então, também quero dar uma ideia para vocês, uma dica. Nessas circunstâncias, procurem ajuda profissional, porque Exatamente. não é fácil para sairmos de situações onde a gente vai parar no fundo do poço. Então, e a maioria das pessoas não conhece as formas de sair desse fundo de poço, né? Então,
Se você se sentir assim, é mais ou menos como na dor física. Você tem uma dor, tomou uma Novalgina, não passou, toma um Dorflex, não passou, vai para o médico. Com as emoções é a mesma coisa, você não conseguiu controlar naquele momento, a dor ficou insuportável, você se descontrolou, procure ajuda profissional, porque senão você pode desencadear muitos outros processos terríveis, inclusive somatizando, trazendo tudo isso para a sua saúde física. E muita gente fala assim para mim, Eunice, às vezes quando você fala, você precisa de uma ajuda profissional aí às vezes do médico mesmo, porque não é só conversa. Ele precisa de remédio. Em algum momento, nós precisamos de remédio. Ah, mas tem um monte de gente aí que fala que você não precisa tomar remédio, que você faz isso, que você faz aquilo, você faz uma constelação, uma terapia, uma hipnose, não sei o que, você não precisa tomar remédio. Isso não é verdade. Isso é até muito perigoso. Vamos pegar o seguinte, gente. Eu quebrei a minha perna. Se eu quebrei a minha perna, eu vou precisar de gesso e vou precisar de muleta. E quando o médico tirar o gesso, às vezes eu ainda preciso um pouquinho da muleta e vou precisar fazer fisioterapia para começar a voltar a andar normal. Então, a mesma coisa, quando a dor é muito grande, não é que é para tomar remédio o resto da vida, mas às vezes eu vou precisar tomar remédio por muito tempo, porque ele vai ser minha muleta. E depois, o momento lá da fisioterapia seria o momento do desmame. Quando o médico percebe que você melhorou e vai fazendo o desmame. Então, esse negócio que eu não quero tomar remédio, eu não preciso tomar remédio, eu não estou falando para você usar o gesso, tomar remédio o resto da vida, porque você está com o gesso para o resto da vida. Então, você não vai ficar com a perna engessada para o resto da vida. Mas, enquanto você tiver com a perna quebrada, você precisa usar o gesso. Então, enquanto você estiver mal, você precisa do remédio. Aí, quando você faz a terapia, porque sempre é legal, quando está no psiquiatra, fazer a terapia também. Aí, você fez a terapia, melhorou, agora você pode tirar o gesso. Né? Agora você pode, com a orientação do médico, e não por conta própria. Então, muitas vezes, pelo fato de eu não tomar o remédio também, eu acabo piorando o meu estado emocional. E aí, explodindo com as pessoas erradas, inclusive. Muitas vezes eu vou explodir com a pessoa errada que não tem nada a ver com a situação. E a maioria dos nossos problemas, quando a emoção vem muito latente, eu não estou falando das emoções básicas, assim, que a gente sente naquela hora, daqui a pouco já passou. Eu estou falando daquela coisa que fica ruminando ali, perpetuando na nossa vida. Normalmente tem algo a ver com a nossa infância. Eu preciso olhar para isso, né? Eu preciso ter a coragem de falar onde é que estão minhas feridas. Porque às vezes eu acho que o meu problema está aqui, mas o meu problema está aqui atrás. Eu estou falando, lá, até para o psicólogo, eu chego lá, eu estou falando que o meu problema é esse, mas na verdade o meu problema está bem mais embaixo. Porque é a causa do problema, a origem do problema. Se eu não atinjo a origem, o remédio vai ser só algo paliativo, mas quando eu vou para a origem, aí eu vou conseguir libertar do remédio mais adiante. Né? E uma outra coisa também que acontece muito, não é o caso tanto aqui, mas eu gostaria de falar, por exemplo, as questões do luto. Quando a pessoa não suporta muito o luto, quando morre alguém, ela não consegue sair do luto, até um ano normal, ela sentir aquele sofrimento. Mas quando começa a passar de um ano, tem algo errado. Ela precisa buscar uma ajuda, porque ou ela tem um trauma de alguém que ela perdeu aí na infância, que foi muito querido, alguma coisa mal resolvida, algum gatilho disparou, ou ela pode ser um gemelar sobrevivente e relembrou a vida intrauterina quando o irmão gemelar morreu, e de repente ela nem sabe, mas ela não sabe aqui, mas as memórias celulares sabem que tinha um irmãozinho junto, e esse irmãozinho morreu, e esse irmão ficou procurando, então ele vivia um luto antes de nascer, e às vezes quando morre alguém da família, ele não consegue superar o luto, ele entra na profunda depressão, passa um ano, passa 2, passa 3, e ele não tem mais força. Aí precisa buscar um pouco para entender um pouquinho mais sobre isso, que é um outro tema bem mais profundo, mas só para ter uma noção de por que às vezes eu não saio da emoção. Né? Exato. Nós temos uma colocação aqui da Rosilene, ela colocou que o medicamento traz equilíbrio e deve ser encarado como benéfico. É óbvio. Muitas vezes a pessoa tem uma causa física, hormonal, um distúrbio nos condutores hormonais, e ela precisa tomar um medicamento
para que essas coisas se resolvam no cérebro, na produção de hormônios, na distribuição dos hormônios, na realização das sinapses, enfim. Então, gente, não precisam ter medo. É óbvio que ninguém precisa e nem deve se automedicar, mas há pessoas que precisam conviver com a medicação mesmo a vida toda, né? Então, vamos seguir agora aqui para nós conseguirmos esgotar os nossos assuntos. Antônia, nós falamos aí no nosso título da nossa palestra, né, sobre a ansiedade. Como é que você vê esse aumento das pessoas sofrendo, né, com ansiedade, e quais seriam essas causas principais? Bom, o que a gente tem percebido aí que a ansiedade tem aumento. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, na verdade, não é que a ansiedade é uma doença, ela acabou virando uma doença em virtude de uma situação que eu estou vivendo de insegurança, de preocupação, de medo. Então, essas emoções é que me levam a ter ansiedade. Mas não são só as emoções, porque veja bem, além da insegurança, além da pessoa viver, a pessoa que vive indecisa, não toma decisão, essa pessoa acaba às vezes sofrendo com ansiedade, que ela não toma decisão, e não tomar decisão diante de um problema na nossa vida é cruel com você mesmo, porque seja lá o que for, mesmo que não dê certo, é melhor tomar decisão do que nunca tomar decisão, porque a vida está passando. E você não toma decisão, você fica muitas vezes na mesma mesmice. E aí, isso vai te prejudicando e te dando ansiedade, porque você não sabe quando que você vai sair daquele sofrimento e fica naquela indecisão, faço ou não faço, saio daqui ou não saio daqui, né? A preocupação é outra coisa que tem alarmado muitas pessoas, e isso gera insegurança. O medo principalmente do futuro, o medo de que jeito que eu vou morrer, o medo da velhice, o medo das notícias, que muitas notícias negativas, alarmantes do futuro, né? Você praticamente não vê uma previsão, não estou falando de tarô, de evidência, não. Estou falando da própria ciência mesmo, quando faz muitas previsões do futuro, por exemplo, pega a questão do clima, a questão climática só tem previsão caótica, referente ao clima. É tsunami, por exemplo, é tempestade, é enxurradas, né? São muitas queimadas, são muitas coisas que também previsões de novas pandemias. Então, tudo isso vai fazendo com que essa pessoa gere uma ansiedade. Vem uma nova pandemia, vai ser pior do que essa, vai acontecer isso, outro ainda inventa umas mentiras. As necessidades, inclusive, de cliques nas redes sociais, faz com que as pessoas criem um monte de informações falsas. Essas informações falsas vão gerando medo, vão gerando preocupação. E também uma outra coisa que está demais da conta, que está atrapalhando a vida das pessoas, é o dia inteiro aqui, ó, no celular. Redes sociais. Notícias. Isso daqui, não, eu estou só passando o dedo, só estou olhando. Só que o cérebro está captando tudo. Mesmo que você não leu, ele está captando tudo. E aí, durante o dia, o cérebro capta as informações enquanto você está acordado. A hora que você vai dormir, ele precisa rebobinar, ele precisa armazenar tudo que você vivenciou durante o dia. Então, quem aqui lembra do tempo dessa fita aqui de vídeo? Quem lembra das fitas de vídeo? Então, quando a gente ia alugar lá o filme para assistir, a gente até não queria ter um aparelho a maioria queria ter um aparelho de DVD auto-reverse, né? Que ele mesmo voltava a fita. Não queria comprar aquele, porque quando a gente tinha que pegar a caneta e ficar aqui, voltando a fita para devolver, você tinha que entregar o filme com a fita aqui rebobinada. Então, só que diante de tantas informações que nós estamos mandando para o cérebro, ele não está tendo tempo de fazer isso. Ele não consegue fazer essa rebobinação aqui. Aí, o que acontece? Você levanta estressado, ansioso, cansado, porque não deu tempo. Foi muito tempo captando informação, captando informação, captando informação. É um que fala, é um que liga. Outra coisa, sabia que uma coisa que gera muita ansiedade? Não, mas eu já estou acostumado. É colocar o áudio no WhatsApp lá, para ouvir no 1,5, no 2. Vocês não têm noção de quanto que isso acelera o nosso cérebro e prejudica, inclusive, o nosso sistema neural e traz ansiedade.
Colocar o filme para assistir, eu vai no YouTube, vou assistir um vídeo, vou colocar no 2.0, vou colocar no 1,5. Eu vou acelerar o vídeo para poder assistir rápido. Tudo isso prejudica o nosso sistema neural, porque é muito rápido demais, ele não está conseguindo captar, e ainda gera ansiedade. E as pessoas estão assim, uma pressa, uma coisa louca, ninguém tem tempo para nada, e isso está só gerando ansiedade. Só gerando ansiedade. Porque eu não sei aonde que vai parar com tanta correria, com tanta coisa. Mas o dia inteiro é aqui, ó. Tela, 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 tela. Então, muita tela, muita informação vai fazer com que nós tenhamos ansiedade. E ainda pode até lesar o nosso sistema neural. Uma outra questão, já falei dos medos, né, das preocupações, e uma outra questão que traz ansiedade: pendências. O que são pendências? Pendências exatamente, alguém falou ali, a Augusta falou, a rede social, ela está ficando igualzinho um vício, e inclusive muitas pessoas, quando precisam se afastar das redes sociais, do celular, elas têm crise de abstinência igual um drogado ou um alcoólatra. E a crise de abstinência, não sei quem já assistiu, é horrível, porque eu já fui voluntário em hospital psiquiátrico, você tem vontade de ir lá e pegar a droga ou a bebida e falar, toma, para ele sair daquela coisa, parece que ele vai morrer, né? Com aquela tremedeira que ele tem. É horrível uma crise de abstinência. Vamos falar das pendências. As pendências são outras coisas, outra coisa que nos dá muita ansiedade. Por quê? Por que dá pendência? Você fica assim, eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que, seja lá o que for, pode ser a coisa mais simples. E uma pesquisa apontou do Instituto de Coach que até as pessoas mais organizadas têm mais ou menos 31 pendências. Eu não tenho 31 pendências, será? Então, o que são pendências? Você coloca assim, eu tenho que levar a minha roupa para apertar, um exemplo. Tem uma cadeira para arrumar o pé, tem um chuveiro para arrumar não sei o quê, tem uma tomada ali que precisa ser trocada, que não está funcionando, o liquidificador precisa ser consertado, tem a máquina de lavar para fazer tal coisa, preciso colocar uma tomada ali para ficar mais fácil para eu usar o aspirador. Enfim, você tem que levar um documento em tal lugar, tem que ir lá no banco negociar alguma coisa, eu tenho que cancelar um seguro, eu tenho que mudar o meu plano de celular, enfim, eu tenho que comprar uma capinha para o meu celular, colocar lá a película, não sei o quê. Tudo isso são pendências. E aí você fala para você que você precisa fazer isso e você não faz, o cérebro fica lá, você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso, você não fez aquilo, nem uma tagarela lá. Aí você fica cansado, e isso te gera ansiedade. Então, se você tem muitas pendências e você não está dando conta de resolver, como é que você acalma a ansiedade? Você lista todas as suas pendências e marca o que você vai fazer agora, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer daqui 3 dias, daqui 30. Se de repente é pintar a casa, é tirar uma infiltração da casa, sei lá, trocar a caixa d'água, coisa que vai gastar mais dinheiro, e você não tem agora, então você coloca, sei lá, vou fazer em dezembro. Porque aí você tranquiliza a sua mente. Quando você deu um comando para o teu cérebro, falou que precisa fazer tal coisa e não marcou a data, ele fica te atormentando. Aí vem a ansiedade, você não sabe de onde veio. É porque ele está lá, cobrando de você um monte de coisa que você tem que fazer e você não fez. Então, as pendências, além dela... E é outra coisa. Além de ela te dar ansiedade, ela consome a sua energia. Ela te desgasta. Te deixa você exaurido das pendências. Então, a gente precisa... E o melhor coisa é começar a resolver as pendências. Uma outra coisa que dá muita ansiedade é foco no problema e não na solução. Quando eu tenho um problema, eu tenho que focar na solução e não no problema. Tem gente que tem 2 anos que está falando do problema, ele ainda não focou na solução. Mas eu não tenho como resolver agora. Dá um passo cada dia. Dá um passo cada dia em direção à solução que você vai conseguir chegar lá. Se você não estiver caminhando, vai gerar ansiedade, pode até te gerar doença, pode até morrer de infarto, né? Ter um infarto. A outra questão são os conflitos emocionais. Quando eu tenho um conflito emocional e eu não resolvo ele, eu também posso aumentar o meu nível de ansiedade. O futuro inseguro, né, referente às notícias alarmantes, que eu já falei, os traumas de infância também. Às vezes, algo que eu passei lá na minha infância,
que quando eu relembro agora, me dá ansiedade. Toda vez que eu lembro, eu tenho medo que aquilo volte a acontecer, e aí eu posso ter ansiedade. Um ambiente inseguro. Por exemplo, o que pode ser um ambiente inseguro? Eu trabalho numa empresa que eu fico morrendo de medo da hora que o meu chefe vai chegar, porque ele vai começar a xingar, falar, aí não é um dia ele chega bem, outro dia ele chega mal, brigando com todo mundo, é um ambiente inseguro. Eu estou dentro de casa, eu não sei se meu marido vai chegar bêbado ou não, xingando, brigando, reclamando da comida, reclamando disso, daquele outro, é um ambiente inseguro. Então, todo ambiente inseguro, seja por forma de falar, seja por violência, seja por qualquer, ou até por questão financeira mesmo, ele é muito inseguro, traz para nós problemas emocionais e ansiedade. E a autoestima baixa. Quando eu tenho autoestima baixa, eu também posso ter ansiedade toda vez que eu estou diante de algum desafio. Então, eu com certeza vou ter muita ansiedade. Mas aí você pode me perguntar assim, então não pode ter ansiedade? Pode. E, aliás, sem ansiedade, a gente não consegue nem sair de casa para trabalhar. Só que ela tem que ser moderada. Então, existe a ansiedade boa e a ansiedade exagerada. Por exemplo, a ansiedade moderada é aquela assim, eu marquei uma viagem, então eu começo a comprar as coisas que eu vou levar para essa viagem, de repente é o biquíni, é o maiô, é uma canga, é uma mala, é organizar a viagem, ver o hotel, enfim, quem vai comigo, como que vai ser, onde é que nós vamos passear, fazer o roteiro do passeio, isso aí gera um pouquinho de ansiedade, mas é uma ansiedade positiva. Agora, se eu começar assim, gente, eu vou viajar, e se o hotel for ruim? E se chover quando eu chegar lá? E se eu não aproveitar a praia? E se der uma turbulência no avião? E se não sei o que lá? Começa, aí é uma ansiedade ruim. Entendeu? Então, existe a boa ansiedade e a ansiedade negativa. Entenderam? Ficou claro isso daí, gente? Alguma dúvida? Podia abrir um pouquinho, né, Eunice? Não, então, eu estou até aqui com a Vera Lúcia, que está com a mão levantada aqui. Vera, se você tiver aí alguma observação, pode fazer o favor de falar agora. Se por acaso apertou a mãozinha aí sem querer. Tem mais aqui, a Sônia também levantou a mão, então vai, Sônia. Fala aí enquanto a Vera Lúcia resolve lá. A pergunta é, se você tiver essas lembranças da infância, por exemplo, tinha medo quando o pai chegasse porque ia ter um barulho, ou ia brigar com a mãe, se isso veio da infância, também afeta a vida adulta, Antônia? Muito. Afeta demais. As nossas memórias de infância são as que mais afetam. Principalmente o que aconteceu até os 7 anos. Então, se eu tive, sei lá, um pai agressivo que chegava bêbado, brigando, ou medo que ia faltar comida, que ia acontecer alguma coisa ruim, ou até assim, medo que minha mãe ia morrer, eu ia para a escola, minha mãe estava doente, eu ficava morrendo de medo de chegar em casa, minha mãe está morta. Então, esses medos, eles nos atrapalham muito quando a gente se torna adulto. Muitas vezes a nossa vida, a gente luta, e ela não caminha como a gente gostaria, porque nós estamos presos nas dores emocionais da infância, né? Nas nossas feridas emocionais. E aí, nesse caso, tem que buscar uma ajuda profissional, porque você não vai dar conta sozinho de superar as dores da sua infância. É muito difícil você fazer isso sozinho. Então, o ideal é que a gente busque um profissional especialista no assunto para que nos ajude a se libertar dessa dor, né? E ainda, pergunta. Gente, eu tenho a tendência de atrair um ambiente igual, né? De repente, eu tive um pai agressor, eu vou ter um patrão agressor, que eu estou dizendo assim, não estou nem falando agressor fisicamente, eu vou ter um patrão agressivo, rígido, ou um marido, né? Ou, no caso do homem, uma esposa. Nós temos muita tendência a atrair aquilo que a gente viveu na infância para dizer assim, eu estou em casa, eu me acostumei com isso. Porque é bioquímico também, tá? Se o seu corpo acostumou com o sofrimento, isso é bioquímico. E aí é mais desafiante, porque quando é bioquímico, veja bem, uma pessoa, ela tem vício em bebida, ela quer abandonar o vício, ela luta, ela vai ao médico, ela faz tratamento, mas muitas vezes ela não consegue, por mais que ela tenha boa vontade, vai na igreja,
faz oração, pede para o pastor, para o padre ajudar a rezar, vai nos retiros, um monte de coisa. Só que, às vezes, ela não consegue sair do vício, porque o corpo está pedindo, o corpo pede. Então, por exemplo, um corpo que acostumou a viver com a violência, com a agressão, com as emoções negativas, ele tem muita dificuldade de vivenciar as emoções positivas. Quando ele vai vivenciar as emoções positivas, ele não sabe. É uma luta, ele precisa, que nem a criança vai aprender a andar, ele precisa aprender a sentir as emoções positivas, porque ele só vivenciou um ambiente de emoções negativas, então ele não sabe, ele não conhece, é desconhecido para ele aquele ambiente. E até o corpo dele se acostumar é desafiante, porque ele acostumou com o que é negativo. Parece antagônico isso, né? Mas é bem assim que acontece. Da mesma forma, né, que acontece fisicamente esses processos, pessoas que se tomam, sei lá, algum tipo de remédio e depois ela fica dependente, uma droga, um comportamento também que é muito repetitivo e que marca profundamente também traz esse tipo de consequência, não é mesmo? Por que o médico fala que precisa do desmame? Por que não pode ser de uma vez? Porque é bioquímico. Precisa ter um período de adaptação. Então, se eu vivo num ambiente ruim, e aí eu tenho que ir para um ambiente alegre, feliz, eu preciso de um período de adaptação, senão eu... Gente, vocês querem ver uma coisa? Eu acho que eu já contei isso para quem já participou de palestra minha, mas eu vou contar de novo, porque eu acho que vale a pena. Vocês querem ver uma situação, assim, que eu achei, assim, fiquei assustada na época, depois entendi. Eu fui contemplada, uma vez, os Estados Unidos, ele patrocinou no Brasil um curso, foi um curso de 4 meses, eu lembro que era toda quarta que eu ia para São Paulo, um curso para você trabalhar com o terceiro setor, com as entidades, para capacitar as pessoas a realmente trabalhar com as entidades. E daqui de Prudente eu fui contemplada, e eu fui para São Paulo fazer esse curso, eu ia toda quarta-feira. E aí, quando estava para encerrar o curso, assim como a gente fez mais amizade, e eu conversando com um grupo de pessoas de umas entidades lá, que eles cuidavam dos moradores de rua, né? Aí eu falei, nossa, que bacana esse trabalho de vocês, né? Deve ser bacana tirar um morador de rua e conseguir fazer ele seguir a vida dele. Eles falaram assim, você está muito enganada, não é tão simples assim. Ela falou, tanto que a gente sonhava com isso que você está pensando, e sabe como que é o nosso trabalho? A gente leva, no mínimo, mais ou menos 1 ano para conseguir fazer eles voltar à vida normal, aqueles que aceitam. Eu falei, como assim? Ela falou assim, ó, o primeiro mês, quando ele se inscreve, eles vêm só tomar banho e um café. Porque se você colocar ele para morar lá na casa de uma vez, ele vai embora. Não volta mais. Ele não volta. Então, ele vem, toma banho, toma o café e vai embora. Depois, no segundo mês, ele já pode ficar até o almoço e ter algumas atividades. Depois, gradativamente, vai tendo curso profissionalizante, vai interagindo. Com 6 meses, ele pode vir morar na casa se ele quiser. Aí ele tem 6 meses para ele aprender a cuidar de uma casa, limpar, cuidar, fazer comida. Ele faz todo um processo, de novo, de reaprendizado para uma vida normal de voltar na casa. E uma grande parte não aceita essa mudança e prefere voltar para a rua. Então, para vocês verem como que tudo tem que ter um período de adaptação. Seja do bom para o ruim, seja do ruim para o bom. Tudo tem que ter um período de adaptação. E a gente precisa ter essa como que eu posso dizer? Essa paciência de esperar essa pessoa, não é passar o resto da vida vivendo o processo, mas eu tenho que entender que as coisas não é assim, não passa de mágica, e que eu preciso também dar um tempo para o processo das pessoas se adaptarem com essa nova jornada que está sendo oferecida para ela. Então, tem um período aí, que também não é o resto da vida. Ah, porque a gente ainda está... Não, também não é assim, estou pensando, estou vendo, não sei o quê, não é para ficar no papel da vítima. Porque a vítima, esse sentimento de vítima, essa emoção aí da vítima, a vítima é a pessoa mais vingativa que existe na face da Terra.
E às vezes, não estou falando da vítima que sofreu uma situação, de uma agressão, de um roubo, não estou falando disso. Estou falando das pessoas que vivem no papel de vítima. Ela não quer sair do papel de vítima, estou falando do papel, não de uma situação onde ela foi vítima. É diferente. Foi vítima de um abuso, de uma situação. Mas se eu quero ficar no papel de vítima, então, por exemplo, eu sou irmã da Eunice, a Eunice está bem financeiramente, e eu fico assim, você pode viajar, eu não posso nada, né? Eu sou pobre, não tenho dinheiro, eu isso, eu aquilo. É como se eu estivesse falando assim para ela, você é culpada de eu ser pobre. Você está bem, e eu estou aqui na pobreza. Então, eu estou fazendo ela sofrer, colocando sentimento de culpa nela, como um sentimento de vingança, porque ela está bem financeiramente, eu estou numa situação difícil, e eu estou culpando ela. Então, isso é a pessoa maldosa, que fica no papel de vítima, que não quer sair, ao invés de ela dizer assim, o que a Eunice faz para conseguir o que ela consegue, que eu quero aprender com ela? Não. Então, eu fico na vítima como vingança. Pura verdade. Tônia, você tinha mais uma pergunta? Eu vi que a Vera está levantada, duas Letícia. Pessoas como levantada, eu vou passar a minha vez para Letícia, né? E para Vera. Sônia, respondi sua pergunta. Respondeu, mas eu ia fazer outra, mas tem duas pessoas que levantaram a mão, vou passar a minha vez. Pode fazer. Ô, Vera, você está com a mão levantada ou você levantou aí por acaso, sem querer? Abre o seu microfone, por favor. Vera. Se não conseguir falar, escreve. Eu acho que ela deve ter levantado sem querer, porque às vezes a gente aperta aqui na mãozinha sem querer e levanta a mão. Quem mais que está com a mão levantada? Letícia. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. No começo da palestra, né? Bom, eu vou me apresentar. Eu sou sobrinha da Antônia Brás. E ela começou falando muito sobre como a gente deve gerenciar, né, nossos sentimentos e como a gente deve externalizar os nossos sentimentos. E, na verdade, nem é uma questão aqui que eu trago, mas, na verdade, um complemento, né? Eu sei que tem homens participando aqui do nosso evento, mas eu acho interessante trazer um recorte de gênero, né, de como as mulheres sofrem para externalizar os seus sentimentos historicamente, né? Nós somos muito silenciadas ao longo da história, ou quando nós conseguimos ser ouvidas, nós somos tidas como loucas ou histéricas, né? Por isso que eu acho de extrema importância encontros como esse acontecerem aqui. Eu acho que é extremamente importante as mulheres estarem conectadas entre elas, né? E se estiverem passando por algum tipo de problema, conversarem com outras mulheres, porque tem problema, tem determinados tipos de angústias e ansiedades que só mulheres passam, né? Eu nunca passei pela experiência da maternidade, mas já fui dentro do campo acadêmico e profissional, já tive, né, minha validação questionada pelo fato de ser mulher. Então, eu considero, assim, extremamente importante nós estarmos abertas e empáticas, né, entre nós, assim, para nos acolhermos, e acredito que a busca, né, profissional, terapêutica, psiquiátrica é extremamente importante, mas nada como mulheres fortes e unidas para se apoiarem e se acolherem nesse momento, qualquer momento de vulnerabilidade, né, que as mulheres passam. Enfim, eu recentemente, inclusive, passei por um momento de muita vulnerabilidade e senti, né, dentro dessa experiência própria, que fui muito mais bem acolhida por mulheres, né, porque às vezes só mesmo esse recorte de gênero para trazer o acolhimento necessário para nós. É verdade, Letícia. E essa é uma das coisas que eu vou falar mais adiante, dessa importância, né? A Rosilene levantou a mão. Isso, Rosilene, vamos lá. Um pouquinho. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Você comentou em relação a esse fato, né, de você ter gente da sua família, os familiares, você ter uma vida diferente dos seus familiares.
como é que você deve se portar? Seguir em frente, ficar dando satisfação do que você está fazendo, tentar mudar, porque essa cobrança dentro da família da gente né? Porque geralmente dentro da família tem quem se destaca, continua vivendo a sua vida, tocando em frente, buscando outras oportunidades, e tem aqueles que ficam estagnados, né? Sim. Como que a gente deve se portar dentro da sua família? Eu penso... Se sentir culpado, como você, Antônia, colocou. Eu vou falar, inclusive, como terapeuta sistêmica, né? Por exemplo, na visão sistêmica, como que a gente aconselha quando isso acontece? Você tem que seguir sua vida, continuar os seus projetos. Você não pode parar a sua vida por causa dos outros, certo? Da família. Agora, o que acontece com muitas pessoas? Pela necessidade de pertencer, ele começa a sentir culpa. Aí ele para a vida. Ele para a vida dele, não continua os projetos dele, porque ele já começa a se sentir culpado e não pertencente. E a necessidade de pertencer é muito grande nossa, né? Mas o ideal é que você siga a sua vida, não no sentido de arrogância, não no sentido de se sentir melhor do que o outro, não nesse sentido. Sempre com muito respeito, eles são minha família, eles pertencem, eu também pertenço, mas eu escolho seguir minha jornada. E se você puder ajudar, de vez em quando, você ajuda, mas não no sentido de acomodá-los. Porque a melhor ajuda é você incentivar eles também, não no sentido de, não, faça como eu fiz, não é isso. Mas se veio te procurar, fala, olha, posso te dar uma orientação dentro dos seus talentos, dos seus dons, você poderia também crescer, alçar o seu voo fazendo isso, já pensou nisso? Né? Não no sentido de obrigar, mas, e se a pessoa viesse reclamar, porque às vezes, assim, a pessoa reclama que você prosperou, mas às vezes ela não pensa que você levanta às 5 horas da manhã e vai deitar às 10, fazendo um monte de coisa. E ela, tudo quanto é churrasco, tudo quanto é coisa que tem, tudo quanto é festa, show, não sei o quê, é escolha, a vida é feita de escolha. Então, ela escolheu, às vezes, só se divertir. E você escolheu investir em algo e até depois se divertir. Então, por exemplo, às vezes você trabalha muito mesmo. Chega um momento, você trabalhou aí 8, 9 meses, 10 meses, bastante. Aí você vai fazer uma viagem de 15 dias. Ah, tá podendo, olha só que folga, tá podendo viajar. Só que quanto tempo você trabalhou, às vezes deixou de fazer algumas coisas em finais de semana, trabalhando, para poder conquistar o que você conquistou. Então, você merece. E não tem que ficar dando... Quanto mais eu der satisfação, pior é. Pior é, tá? Dá satisfação demais. Obrigada, Antônia, isso mesmo. Siga em frente. E também não tem que humilhar para pertencer. Agora, o que eu não posso é excluir a minha família porque ela está numa situação menos favorecida que a minha. Eu não vou excluir, eu continuo amando, mas eu não posso parar a minha vida. Né? E ajudo conforme eu posso. Certo? E nunca ajude a pessoa no sentido de você subestimar ela para ver e ela não desenvolver os talentos dela. Com certeza. Fazer por ela, né? A ajuda tem que ser, eu faço com você ou ajudo você a caminhar, mas não faço por você. Sim. Certo? É nesse sentido. A Sônia quer fazer a pergunta? Que aí a gente já vai para outra. Um adulto que chora durante a noite e depois não se lembra, porque isso provavelmente é causa de algum trauma que não conseguiu detectar ainda? Sim. E talvez logo após o nascimento. Vocês não têm noção como até o período de amamentação deixa sequelas. Aquela mãe que amamenta o filho, vamos menino, mama logo, não sei o quê, tô com pressa, tem que trabalhar, não sei o quê. Nossa, soubesse que causa de trauma. Gente, e aí eu vou falar uma coisa, né? Existe coisa mais traumática do que as adaptações da creche? É a violência. O filho é tirado do braço da mãe sem conhecer aquela pessoa, e a mãe não pode nem entrar lá dentro. É cruel o nosso sistema. Ele é criminoso. O tirar as fraldas também, né, Antônia? O desmamar, tirar a chupeta, isso tudo pode trazer... A forma como é tirada a chupeta, a forma como senta lá no piniquinho, agora é hora de fazer cocô, sem estar com vontade. Essa coisa da mãe entregar o filho lá no portão e não poder muitas vezes nem adentrar nesse período de adaptação que a criança não conhece aquela pessoa, não sabe quem é,
vai para um ambiente totalmente desconhecido. Essa é a questão mais traumática que nós causamos com as crianças. Na verdade, uma mãe não deveria ficar longe do seu filho, pelo menos até ele completar 1 ano. Então, o nosso sistema não dá condições para isso, o nosso sistema ele é formatado para crueldade, a nossa adaptação de creche ela é cruel, violenta e criminosa. Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. Mais alguém? Tudo bem, Sônia? Vamos avançar. Levantou de novo. Nós temos mais 3 questões ainda, 4, na verdade, né? E nós já estamos aqui, temos mais 25 minutos. Então, vamos lá. Então, vamos avançar. A próxima questão... Eu levantei sem querer, gente, já baixei. Ah, tá bom. Nós estamos, então, aí... É que a gente vai passando para outros assuntos, né? Mas aí vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Como podemos gerenciar as nossas emoções? O que a gente pode fazer para isso, Antônia, por favor? Bom, primeiramente, identificando. Que emoção que eu venho sentindo sempre? Se é medo, se é raiva, se é tristeza, se é mágoa, se por exemplo, se é uma coisa meio depressiva. Que sentimentos que eu tenho? Se é uma coisa muito forte e vem de muito tempo, vai buscar ajuda profissional. Se é uma coisa momentânea, pare, respire e veja a origem. Porque, às vezes, eu tenho raiva da Sônia só de ver ela falar. Quando, por exemplo, então vem uma pessoa lá e eu vejo aquela pessoa falando, falo, nossa, eu tenho uma raiva quando essa mulher começa a falar, mas às vezes ela não fez nem nada para mim. Por que eu tenho tanta raiva dela? Mas talvez ela tenha a voz igualzinha da anja do meu pai. Ou o perfil dela, ou o corpo, ou o jeito, sei lá, alguma coisa dela parece com alguém que me fez algum mal, ou que me prejudicou a minha família. E aí eu tenho raiva dela. Então, de onde vem essa raiva? Qual a origem dessa raiva? Qual a origem desse sentimento que eu estou tendo, desse medo, dessa tristeza? Se eu estou tendo tristeza, por que eu estou tendo tristeza? Eu estou tendo coragem de ser leal comigo? Porque muitas vezes nós somos impostores conosco, né? Então, a gente às vezes é impostor e não tem coragem de olhar para os nossos sentimentos e falar a verdade para nós. Por que eu estou triste? Às vezes é porque eu não estou contente com o meu casamento, porque às vezes estou muito sobrecarregada. Enfim, qual é a origem dessa tristeza ou desse sentimento que eu estou tendo, né? E controlando as emoções, por exemplo, respira fundo, né? Pega também a metáfora do barro lá, pensa antes de falar, espera aquela raiva passar, aquele sentimento passar um pouco, e depois você fala. Quando pensar em coisas negativas, procure substituir por coisas positivas. E se tiver com muitos pensamentos negativos, comece a se questionar por que você está com tantos pensamentos negativos. E toda vez que vier, vai substituindo por positivo. Não no sentido de ser falso, não é isso. Por exemplo, se você tem um pensamento assim, eu não vou dar conta de entregar esse relatório. Você vai falar, eu dou conta de entregar esse relatório. Eu não estou falando assim, que seu marido chega em casa e grita com você e você vai ficar falando assim, não, meu marido é uma bênção, não é isso. De mentir para você, não é essa questão aí. É naquilo que você fala para você mesmo sobre você, tá? Senão você vai colocar um óculos de lente colorida e vai ver o mundo colorido e ele não é colorido. Ele tem uns momentos de preto e branco, cinza, não é só colorido, não. Então, eu tenho que olhar para essa realidade. Quando eu for falar, eu tenho que pensar nas consequências. E outra coisa, quando eu começar, exemplo, sentir medo de fazer alguma coisa, você começa a pensar assim, o que esse medo está me impedindo de fazer? O que eu estou perdendo na minha vida por causa desse medo? Qual é a origem desse medo? E se eu fizer tal coisa, o que eu posso ganhar? Pensa no que você pode ganhar quando é uma coisa positiva. Você quer substituir algo negativo por positivo, você tenta pensar nisso. Se eu ficar com medo, o que eu estou perdendo? E se eu conseguir conquistar a coragem, o que eu vou ganhar? Se eu conseguir mudar essa tristeza para alegria, qual o benefício que eu vou ter? Eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais disposição, as pessoas vão ter mais alegria de estar perto de mim, eu vou ser mais contribuição na vida das pessoas. Então, começa a substituir. Uma outra questão é meditar, mas quando a gente estiver
assim, com ansiedade ou com emoções negativas, o ideal é meditar sem nada, sem nenhuma meditação guiada. A meditação tem que ser, nesse caso aí, para eu poder identificar de onde a origem, a meditação deveria ser somente eu comigo mesmo e a minha respiração. Sentar num lugar tranquilo, sem ninguém me atrapalhar e meditar, só eu e ouvindo a respiração. E se o pensamento vier, deixa ele ir, vir, vai, vem, vai, deixa ele vir, que normalmente a resposta de onde está a origem desse problema vem. Às vezes não vem naquela hora, mas às vezes você vai dormir, depois ele vem, você acorda à noite, você vai lembrar de uma situação, por que você está sentindo aquilo. Fazer uma caminhada também, muitas vezes, nos ajuda. Quando você está caminhando, às vezes as respostas para aquelas emoções que você está tendo, primeiro que melhora, vai produzir substância que vai melhorar o seu corpo, principalmente para sair da tristeza. E você talvez venha a resposta nessa hora de caminhada aí, da origem do seu problema, porque sempre tem uma origem, gente. Se ele é recorrente, é aí que precisa olhar para a origem. Se for uma coisa momentânea, não, mas quando é recorrente, tem que olhar para a origem. Cidinha levantou a mão, né? Sim. Levantei. Então, vai. Antônia, primeiro, parabéns, viu? Nossa, Obrigada. Excelente, como sempre. Antônia, o que eu queria saber é o seguinte, por exemplo, uma pessoa que ela é muito ansiosa, ela não consegue aguardar nada, sempre, embora tendo consequências negativas desses atos, mas ela continua com essa ansiedade e faz tudo rapidamente, sem pensar. O que pode ser isso e como resolver isso? Bom, o que pode ser são várias possibilidades. Vou citar, por exemplo, uma, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo fui muito ansiosa e fazia tudo correndo e praticamente engolia a vida, até para comer. Por quê? Depende muito de como você foi criado na infância. Então, minha mãe, se você ia comer, se você demorasse 5 minutos para comer, ela falava, tem espinho? Eu vou tomar já essa comida e vou jogar tudo fora. Então, você tinha que engolir a comida. Se pedia para você ir buscar alguma coisa ou fazer algum serviço, ela falava mesmo, eu vou cuspir no chão. E se secar, quando chegar, você leva uma surra. Então, eu acostumei na minha vida a fazer as coisas tudo com muita pressa. Então, tem que ver por que ele ou ela faz tudo com tanta pressa. Por que tem que ser com tanta pressa? Quem instalou isso nele? Alguém instalou nessa pessoa que tem que ser tudo correndo, que tem que ser tudo com pressa. E aí ele vai precisar ressignificar isso. E provavelmente vai precisar de um profissional. Porque dificilmente a gente vai conseguir ressignificar isso sozinho. Tudo bem, eu posso até começar a conversar comigo. Calma, pode ser mais devagar. Por exemplo, eu posso comer mais devagar. Eu posso fazer as coisas com mais calma. Mas será que eu vou dar conta sozinha? Será que eu não vou? Eu preciso descobrir a origem da ansiedade. Por isso que eu falei, às vezes eu preciso tomar um remédio, mas eu preciso descobrir a origem, que quando eu descobrir a origem, eu trato a origem e aí o problema resolve. Senão vai ficar só paliativo, entendeu? Não resolve o problema. Vai ficar mascarado. Eu tenho que ir na origem. Então, posso tomar o remédio, mas vamos na origem desse problema? Quando eu vou na origem, precisa ir muito na infância, Cidinha. Uhum. Outra coisa, pode ser também, precisa uma coisa que é muito importante pesquisar, como foi o parto. Como foi o parto, como foi a gravidez. Porque, por exemplo, se a mãe teve uma gravidez muito insegura, essa pessoa pode ser uma pessoa ansiosa demais quando adulta. Porque a mãe viveu muita ansiedade, tem que ver como é que ela viveu o período da gravidez. E aí, é só fazer um diagnóstico. Uhum. A Sandra levantou a mão. Obrigada. Aí, viu, Cidinha, é mais ou menos quando a gente vai para o médico e está com uma dor dentro da barriga, ele manda fazer ultrassom, tomografia, etc, etc. Emocionalmente é a mesma coisa. Há condições em que nós precisamos usar todos esses recursos para tentar descobrir as causas, né? E isso normalmente não é coisa assim tão simples e fácil. Realmente precisa da ajuda de um profissional.
Obrigada, Eunice, e obrigada, Antônia. Por nada. Acho que foi alguém levantou a mão, Sandra. Isso, vamos lá, Sandra, por favor. Boa noite a todos, quero agradecer o convite da professora Antônia. Vendo toda essa conversa, né, tudo isso, a gente vê também as doenças psicossomáticas, né, que a ansiedade traz no nosso organismo. Então, muitas das vezes a gente tem alguma doença autoimune, né, então tudo isso, vamos colocar em 99% vem das nossas ansiedades, né, e isso a gente acaba passando até de geração para geração, né. Então, acho, assim, se a Antônia puder falar aí, né, sobre a alopécia, o vitiligo, psoríase, então, assim, que são tudo isso, são coisas que, diante das nossas ansiedades, né, elas ficam mais afloradas, né, então... Úlcera gástrica. Sim, serão várias, né, assim, aí teria que fazer uma palestra sobre as doenças, mas... Verdade. Então, eu vou falar assim, a ansiedade, as emoções mal resolvidas, né, o adoecimento emocional vai trazer várias doenças psicossomáticas, LER, lúpus, fibromialgia, alopécia, dores nas costas, enfim, são várias situações que pode acontecer. Não vai dar tempo de falar das doenças, porque nem é o caso aqui. Nós estamos falando das emoções. Então, mas acho que a próxima pergunta, viu, Antônia, você já pode aproveitar o gancho aí aqui que eu vou fazer para você, para nós abordarmos a nossa temática como um todo e mantermos o nosso roteiro, né? Como fazer para minimizar a ansiedade? O que a gente pode fazer para melhorar isso, inclusive evitar essas doenças autoimunes, né? Então, eu vou usar, inclusive, toda a literatura do Dr. Augusto Cury. Ótimo. Do que ele fala, como a gente fazer isso, né? Então, ele fala, principalmente, identifique e questione seus pensamentos. Por que eu estou tendo? Identificar que pensamento que eu estou tendo e questionar se aquilo é verdade, se tem fundamento, né? Às vezes você vai fazer um exame, o médico pediu um exame, você já está achando que você está com a doença grave. Então, espera aí, deixa eu questionar meus pensamentos e identificar por quê. Praticar uma autorreflexão, né? Quem sou eu, da minha história, a origem de tudo isso, isso é uma autorreflexão que ele coloca para que a gente faça, e conforme eu vou praticando meu autoconhecimento e me conhecendo e trabalhando as minhas questões, essa ansiedade vai diminuindo. E o pensamento acelerado também vai diminuir, o pensamento acelerado, porque nós estamos numa fase de pensamento muito acelerado. Então, a gente começar a ter também um pensamento positivo da gente, começar, diante das situações que nós vamos vivenciar, se eu vou fazer uma viagem, se eu vou começar um novo emprego, se eu vou começar um relacionamento novo, começa também a ter pensamento, antecipe pensamentos positivos, ele fala disso, antecipe pensamentos positivos. Praticar o gerenciamento do tempo, que tem a ver com aquelas pendências. Não vai acumulando coisa. Quando você começar a acumular coisa, procrastinar, deixar para depois, isso vai mexer com o seu emocional e vai trazer ansiedade. Então, organize a nossa vida, né? Ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Aliás, gente, relacionamentos saudáveis vai ser a salvação do futuro, porque, assim, de acordo com as pesquisas científicas, o aumento de número de pessoas que vão tirar a própria vida vai ser muito grande. E as pessoas vão se distanciar muito mais com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai trazer um desemprego muito grande, ela vai trazer muitos benefícios, mas ela também vai trazer muitos problemas para o ser humano, inclusive o afastamento das pessoas. E o atendimento também humanizado, que vai praticamente deixar de existir, porque vai ser tudo muito na automação. E isso vai deixar o ser humano cada vez mais inseguro e numa situação de maior vulnerabilidade. Baseado nisso, cultivar vínculos, não dependência emocional, mas vínculos saudáveis e relacionamentos saudáveis vai ser o nosso alicerce no futuro, a fé e os relacionamentos saudáveis. Eu estar com pessoas que eu confio, que eu posso contar. Isso vai ser importantíssimo. Praticar todo tipo de desapego emocional, porque as coisas vão ser tão assim, numa velocidade tão grande, que se a gente tiver apego emocional, não vai dar certo, entendeu? Porque eu não estou falando que é para deixar de amar as pessoas, não é isso. É não ter apego, porque tem gente que não é só apego à pessoa, é apego à minha roupa, eu não dou, eu não vendo, eu não desfaço de nada, tudo eu tenho apego. Então, os apegos acabam nos adoecendo. Então, praticar isso aí. Buscar o nosso autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo.
Então, eu preciso me conhecer. E, às vezes, a gente tem medo de parar para se conhecer, né? E a gente precisa ter momentos nossos, sozinho, de relaxamento, de meditação, de estar conosco mesmo. A gente precisa se permitir isso. E ter resiliência emocional, que ele fala. Se a gente não tiver resiliência emocional, nós não daremos conta de controlar tudo que vem pela frente e também de controlar nossa inteligência emocional. Então, isso vai ser muito importante. E, em último caso, busque, se necessário, a ajuda profissional. Isso aqui é a base de todas as referências bibliográficas do Dr. Augusto Cury. É isso, Eunice. Tem mais só uma questão aí também que eu estava lendo outro dia, nas próximas décadas, as pessoas precisam aprender a ser sozinhas, porque aquilo que você falou, né, os vínculos eles serão rompidos, as pessoas estarão se isolando cada vez mais. Então, não que você tenha que ter uma super autossuficiência, mas você precisa aprender, por exemplo, a trocar uma lâmpada da sua casa, a colocar, sei lá, um prego ali, também a tomar um café, um seu bolo sozinha, ouvir uma música sozinha, ir passear no shopping sozinha, porque cada vez mais nós teremos esses comportamentos nas pessoas. Então, é uma das consequências, né, da inteligência artificial também. As pessoas estarão, assim, cada vez se distanciando mais umas das outras. Então, a gente precisa mesmo, né, saber quem é que a gente traz para perto da gente. Daí, a importância grande da família. Sim. Porque a família normalmente vai se manter ainda, né? Vai, mas, assim, cada vez menor, né? Cada vez menos. Baseado em tudo que eu estudei, do que está projetado, que eu fiz o curso lá com as pessoas mais renomadas que pesquisaram a inteligência artificial. O que vem pela frente é assustador. Assim como também vem coisas boas, vem coisas maravilhosas, mas vem muita coisa assustadora. Tanto que muitas pessoas, já baseado nisso, o número de apartamentos estúdio está crescendo muito, que estúdio é o quartinho e aquela cozinha ali, porque a tendência das pessoas é morarem sozinhas, né? E viverem sozinhas, e até o casamento é coisa que praticamente não vai existir mais, né? Os relacionamentos vão ser muito temporários, e muitas pessoas nômades, né? Elas não vão ter mais residência fixas, então, se a gente pensar o que vem pelo futuro aí, é uma coisa assustadora. E se preparar para tudo isso, e tudo isso eles prevê que chegue no Brasil até 2030, né? E 2030 só falta 7 anos. Não está tão longe, né? Então, a gente precisa já ir colocando a barbinha de molho aí. Bom, acho que vale a pena um dia conversarmos sobre o futuro da inteligência artificial. Muito a pena, porque é mais ou menos assim como aquela coisa que a gente vai chutando para debaixo do tapete e não vai querendo olhar, como muita gente fez com o uso da internet, do celular, né? Muita gente, eu aqui presente, fiquei 2 anos com o celular que eu ganhei e falei, não quero usar esse negócio, não quero que ninguém fique me achando onde eu estou toda hora. Mas não tem jeito, né? Hoje, se a gente não conseguir... passar Pix, né, Eunice? Não, hoje se você não faz mais nada se você não tiver um celular ou um tablet ou um notebook. Então, não adianta. Por mais que nós tentemos nos enganar, não, isso não vai ser para mim, não chega para mim, vai chegar. Então, agora, para que a gente consiga também fechar, né, o nosso assunto aqui, Antônia, como fazer para minimizar a ansiedade e nos dê, por favor, algumas técnicas, né, algumas dicas para que nós possamos, que nos ajude aí a diminuir as crises de ansiedade, por favor. Então, a meditação é uma delas, que eu já falei, ela é muito importante, tanto que quem quer buscar aí a questão de trabalhar a questão da meditação, gente, isso é muito importante, trabalhar o Mindfulness. O que é o Mindfulness? É você ficar com você mesmo. Tanto que já tem um livro sobre isso, Mindfulness, que é a importância da meditação para você poder diminuir essas crises de ansiedade. Os exercícios físicos nos ajudam muito, e no momento de uma crise de ansiedade muito forte, que algumas pessoas chegam a entrar em pânico e o coração acelerar, um exercício muito bom, além da respiração, né, que eu vou falar daqui a pouco,
é você ficar na posição fetal, fica na posição fetal, e se encolhe, mas encolhe assim mesmo, com toda a sua força, assim, que você puder. Encolhe. Segura a respiração e encolhe. E aí você solta. Depois que você se encolheu o máximo que você podia, você faz isso umas 3 vezes, esse encolhimento e solta. Deita na cama, no sofá ou no chão, faz esse exercício na posição fetal, mas colocando toda a força que você puder para se encolher e solta de uma vez, que a ansiedade passa, no momento de crise. Principalmente, por exemplo, vou fazer uma palestra, estou ansiosa. Vou fazer uma entrevista de emprego. Vou ter uma reunião hoje difícil. Faz esse exercício, que você vai bem mais calmo, bem mais tranquilo. Aliás, essa é uma técnica que o Roberto Chiniachik usa antes de entrar na palestra dele. Ele faz isso. Entendeu? Isso ele falou para mim, que ele falou, não, esse exercício eu faço toda a palestra que eu vou fazer. Tem que ter um lugar para eu me encolher. E aí eu vou para a palestra tranquilo. Fazer caminhadas, né? Focar na solução, nunca no problema, quando eu estiver passando por alguma situação. Estar perto de pessoas que transmitem confiança, que eu já falei disso. Esteja perto de pessoas que transmitem confiança. Pare de assistir coisas ruins e de ficar com aqueles urubu disfarçados de gente que só vem trazer notícia ruim para você. Então, você precisa ficar longe de coisas negativas, de notícias negativas, e procurar ter pessoas positivas, não positiva no sentido de não ser leal, mas pessoas que são mais, que traz para você mais autoconfiança, que agrega, sabe, que soma. Colocar suas pendências em dia, quando você coloca suas pendências em dia, a ansiedade vai diminuir. Fazer a respiração em 8 tempos. Se você não conseguir fazer em 8 tempos, você faz em 4. Porque às vezes tem gente que falta o ar quando vai fazer em 8 tempos. Então, o que é a respiração em 8 tempos? Você respira puxando o ar na barriga. Porque qual é o nosso problema? A maioria puxa o ar aqui. E se você puxar o ar aqui, você não diminui a ansiedade. Tem que puxar lá no abdômen. Puxa contando até 8, mentalmente, né? Que não dá para contar puxando a respiração. Mentalmente você conta até 8. Segura o ar contando até 8. E solta devagarzinho contando até 8. E quando chega aqui embaixo, conta de novo até 8. E aí faz isso umas 10 vezes a respiração. Aí, de novo, inspira contando até 8, segura até 8, solta com 8 e conta 8 aqui embaixo de novo. Sempre puxando o ar lá no abdômen. Se você não consegue em 8, faz em 4, porque tem gente que dá falta de ar, dá tontura quando faz, não está acostumado, aí vai fazer contando até 8, dá tontura. Então, faz até 4. Se não consegue até 4, faz até 3. Mas faça, e vai aumentando gradativamente conforme você pode, porque isso aqui a gente deveria fazer, inclusive, antes de sair para trabalhar, e antes de dormir, porque uma que você vai melhorar o teu sono, e outro que você vai trabalhar mais tranquilo. Também pode fazer, eu quero deixar uma dica aqui, até para quem conhece pessoas que têm ansiedade, que pesquise no YouTube todos os tipos de respiração pranayana. Eunice, se você puder escrever aí para mim, pranayana com Y, pranayana, na verdade, pranayana. Então, essa respiração, por exemplo, você pode até fazer assim, vou falar de uma delas, né? Essa daqui, por exemplo, que você faz, você tampa a narina direita e fica respirando só pela esquerda. Além dela diminuir a ansiedade, ela até ajuda a passar dor de cabeça, se você conseguir ficar pelo menos 1 minuto fazendo. Aí, depois você vai para o outro lado. Vai para o esquerdo, respira pelo direito. Então, no YouTube tem várias técnicas da pranayana. E é muito bom, porque o pessoal ensina umas técnicas maravilhosas que ajudam a acalmar a ansiedade, entrar em contato com você mesmo. Você começa a olhar para você e se acalmar. E não ficar tão preocupado com a opinião dos outros, porque outra coisa que gera ansiedade é a necessidade de aprovação. Então, eu preciso me libertar da necessidade de aprovação. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero para a minha vida, se eu estou seguindo minha vida corretamente, se eu estou sendo leal com as pessoas, leal comigo mesmo. Se eu estou fazendo tudo isso, eu não tenho que ficar preocupado com a opinião das pessoas.
Porque sempre vão falar mal de mim. Se você coloca lá um vídeo no YouTube ou no Instagram ensinando uma coisa boa para as pessoas, vai alguém lá e vai criticar você. Não é todo mundo que vai elogiar ou não vai nem falar nada ou vai falar mal por aí, mas, gente, toda vez que você está em alguma situação, principalmente de exposição, uns vão falar mal, outros vão falar bem. E todas as pesquisas feitas até hoje, a pessoa que mais conseguiu agradar foi 75%. Nós nunca vamos conseguir agradar 100% ninguém. Se a gente... Aliás, o Obama disse isso com muita propriedade. Eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas do fracasso eu sei. Querer agradar todo mundo. Então, a fórmula do fracasso é querer agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo fracassa. Não tem como. Você tem que decidir o que você vai fazer e não dá para ficar escutando todo mundo, porque senão você vai se perder no meio do caminho. Você não consegue seguir sua viagem, porque cada um vai falar que Maceió é bom, outro vai falar que é Gramado, outro vai falar que é Porto Velho, outro vai falar... E você não consegue decidir sua viagem, entendeu? Bom, dos vínculos afetivos é muito importante, né? Isso aqui vai ser prioridade, o alicerce da nossa vida, fé e criar vínculos afetivos. E aí, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês, né? E confiar em você, trabalhar a autoconfiança, porque se você não trabalhar a autoconfiança e começar a falar coisas positivas para você, ninguém vai falar. E outra coisa, procure viver sua vida, porque quando você morrer, ninguém vai deitar no caixão do seu lugar, por mais que ela goste de você. Nem a mãe manda enterrar junto com o filho. Todo mundo quer continuar vivo. Então, comece a ser leal com você, porque muitas vezes a pessoa que é mais desleal conosco mesmo é a gente mesmo. Muitas vezes eu sou a pessoa desleal comigo. Eu não sigo meu propósito, eu não sigo o que eu quero, eu não coloco as minhas vontades, eu fico fazendo só o que os outros querem, e depois vão dar risada de mim. Minha avó falava uma coisa muito certa, o nambu de tanto dar, perdeu o rabo. Então, quem fica fazendo demais, depois, quando chegar no final, não tem esse negócio, não. Vão até, por exemplo, você dá tudo, aí você fica pobre, vai falar assim, ih, fulano é um fracassado, agora virou pobre, agora não serve para mais nada. Então, tudo tem que ter limite, Isso é muito importante. Limite também é outra coisa importante, colocar limite nas suas relações. Só para completar uma coisinha aí, Antônia, também, a ansiedade também ela vem para a gente, porque nós gastamos também muito tempo com 3 coisas que é tempo desperdiçado. Falando ou pensando naquilo que os outros pensam. A necessidade de aprovação. Naquilo que os outros falam e naquilo que os outros fazem. Quando nós passarmos a dar menos importância a essas 3 coisas e cuidarmos mais da nossa própria vida, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço, ajuda bastante também, viu, gente? Pegando isso que a Eunice falou, cuidado também com quem está seguindo aí no YouTube, no Instagram, viu, gente? Porque tem umas pessoas aí deixando as pessoas doidinhas, tá? Se você não tem dinheiro, se você está numa situação difícil, é porque você é um fracassado, é porque você não faz isso, porque você não sei o quê, não é bem assim. Cada um tem sua história, seus desafios, e tem uns milagres sendo colocados aí que depois a pessoa não consegue o milagre e se mata. Tá? Tudo isso faz parte do gerenciamento aí das emoções, né? O gerenciamento. Então, cuidado de querer imitar os outros. Você tem sua vida, você não precisa ser cópia de ninguém. Exatamente. Antônia, então, assim, eu queria que você fizesse aí uma mensagem final aí para a gente, né? E depois, se alguém tiver mais alguma questão, nós temos... não temos mais nada, já passamos 4 minutos. Das 9 horas. Nós temos que marcar outro dia para conversarmos mais. A mensagem que eu quero deixar para cada um é a seguinte, Eunice, que procure viver a vida dele da melhor forma possível. E o que é viver da melhor forma possível? É de acordo com os recursos que você tem, com as condições que você tem no momento. Porque, às vezes, eu quero comparar a minha vida com o outro, eu não posso medir a minha vida com a régua do outro. A régua do outro é do outro, a minha régua, às vezes, é menor, e a dele é maior. Então, exemplo, às vezes, hoje, eu posso chegar na minha casa e eu tenho macarrão e presunto. Só. Tenho lá um macarrão e um presunto.
Eu poderia falar, não tenho nada para fazer, mas eu posso pegar aquele macarrão e fazer um macarrão misturado lá com presunto e vai ficar muito gostoso. Então, com aquele recurso que eu tinha, eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Não deu para fazer uma lasanha, mas deu para fazer aquilo que eu podia fazer, né? Um macarrão com presunto. Então, com aquele recurso que você tem, você faça o melhor com o recurso que você tem, sem medir e comparar com os outros. Que a pior coisa da nossa vida é ficar medindo a nossa vida pela vida do outro. Aí sim, você se sente o cocô do cavalo. Alguém levantou a mão. Queria pedir para todo mundo abrir a tela para tirar uma foto. Então, acho que tem alguém que quer falar, não tem? Eu não estou vendo aqui ninguém, não. Não. Então, acho que levantou e... Às vezes levanta por engano, né? Quer ir para o chat e aperta a mãozinha aqui. Antes disso, Eunice, eu queria colocar os nossos contatos para as pessoas entenderem mais da Sorotimista, né? Eu esqueci de colocar. Certo. Eu queria colocar aqui que quem quiser nos seguir... E quem quiser fazer parte também, fazer gente? Parte da organização Sorotimista, nós temos alguns projetos assim que são maravilhosos, vou citar aqui os dois principais, né, que um é o projeto Sonhe e Realize, que é um projeto de apoio a meninas, apoio profissional a meninas, e temos um projeto que é o Viva Seu Sonho, que é um projeto de educação e capacitação para as mulheres, ajudando-as a realizarem os seus sonhos e a tornarem as suas vidas, né, e as das suas famílias melhores. Então, são dois projetos que têm, assim, atividades muito dinâmicas e nós gostaríamos que vocês viessem com a gente para sentir o gostinho de fazer o bem para essas mulheres e meninas, que é o que a gente sente quando a gente faz isso. Então, os nossos contatos aí, olha, Sorotimista, Presidente Prudente, o contato da Antônia e o meu contato. Nós estamos aí com as nossas redes abertas, trabalhando bastante no empoderamento feminino, no desenvolvimento humano, e estamos procurando ajudar aquelas mulheres que estão precisando de alguma forma, né, de um ombro amigo, de uma palavra amiga, de um auxílio, enfim. Nós nos juntamos em grupos para tentar levar a vida de uma forma melhor. E a Sorotimista também faz isso com excelência. Ela nos permite ter uma vida com propósitos, e principalmente aquelas, né, que já estão assim, já querendo dar uma desacelerada. A Sorotimista é uma maravilhosa terapia também, viu, gente? Então, agradeço. A Silvia quer falar, pelo jeito. A Silvia Helena Zangirola me quer perguntar alguma coisa. Está falando muito baixinho, fala mais alto, por favor. Boa noite. Agora sim. Agora que eu comecei. Tá bom. Eu não pude pegar o início da palestra, tá? Mas eu adorei, eu quero agradecer a professora Ondina, que é minha tia do meu marido, e que me fez o convite para ver vocês. Eu moro aqui em São Paulo, mas meu marido é sobrinho da Ondina, e daí da região de Presidente Prudente. Eu me sinto muito satisfeita em poder participar. Parabéns à professora Antônia por todas as suas orientações, e que continuem as palestras colocando para a gente, né, para as pessoas, toda essa orientação, essa maneira de pensar mais leve, esse jeito de fazer com que as pessoas se aproximem umas das outras, né, que é muito importante, porque o homem é um ser social, né, e ele precisa dos outros, ele não pode fazer nada sozinho, ele pode até tentar, mas isso não vai ser benéfico para ele, porque ele vai se embrutecendo, ele vai se calando, ele vai se debilitando, e ele pode entrar num processo de depressão. Eu tenho muito medo disso, com essa tecnologia toda, que não vai vir, mas que já está vindo, já está acontecendo, na emoção, artificial, né? Como é que a gente fala mesmo? Inteligência artificial. Inteligência artificial, fugiu a palavra.
Então é isso, gente. Eu tenho muita preocupação com essa inteligência artificial, porque eu sou historiadora, eu sou uma pessoa que vê amplo, que estuda a humanidade, os costumes, né, tudo aquilo que pode beneficiar a humanidade. E esse é uma colocação muito boa de vocês, no sentido de ajudar os outros. Muito bacana, gostei, viu? Parabéns pelo grupo todo. Muito obrigada, Silvia Helena. A Ondina, ela busca as pessoas assim onde elas estiverem. A Ondina se tornou, a expertise da Ondina é trazer as pessoas para a palestra, é muito bom. A Ondina, a Sônia, a Amélia, né, a Antônia, elas estão trazendo mesmo as pessoas, e nós ficamos muito felizes, né, com a presença de todos vocês. Nós já estamos 9h10, então, Antônia, acho que você poderia encerrar, e a Ondina, se quiser falar 1 minutinho também, ou 2, só para a gente não passarmos aí das 9h15, porque senão a gente espanta um pouco as pessoas, né, com o horário. Então, vamos lá, gente, vamos encerrar. Eu quero agradecer a participação, espero ter contribuído. Lá nas minhas redes sociais, vocês têm o meu contato também. Caso alguém ficou com alguma dúvida e não quis colocar aqui, expor publicamente, pode me fazer a pergunta lá, porque lá tem o meu contato, lá tem meu celular, tem tudo como falar comigo. Então, vocês fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado, ou se precisar também de alguma orientação, às vezes para dar uma orientação, o que fazer, o que seguir na vida, né? Então, muita gratidão. Ondina, você, como a nossa sorotimista master, tem a honra de encerrar, então, para nós, por favor. Veja se está saindo o som, parece que está com... Chega um pouquinho mais perto, ou então fala mais alto. Pois é, eu estou... E aí, mostra a sua carinha aí que está fora. Baixo, né? Mas eu quero agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigada, foi ótimo. E rever esses rostinhos aí lindos foi maravilhoso. Parabéns, Eunice e Antônia. Eu disse que elas são as nossas estrelas, né? Então, conseguimos mesmo realizar essa palestra hoje e, assim, trazê-las mais próximas. Agora, precisamos de vocês aqui, principalmente aquelas que estão aqui de Presidente Prudente, para aderirem às sorotimistas, né? Nós queremos ampliar aqui o nosso clube. E vocês estão aí, então, convidadas para isso. Entrem em contato conosco. Nós vamos agradecer muito. E vamos pensar numa próxima palestra para breve. Então, muito obrigada pela participação, por vocês estarem aqui e por estarmos todas juntas neste mesmo ideal. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, obrigada a você. Gratidão. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença e que todos tenham uma excelente noite e um excelente final aí de semana, que a gente já está chegando, né? Amanhã já é quinta-feira. Obrigada igualmente. Boa noite. Até a Obrigada próxima. a todos, obrigada, Ondina e Sônia também. Até.